parceiro no curso de naturologia, não só com o apoio dos discentes, mas também nós, docentes e coordenação, tem uma longa estrada aí na prática de práticas integrativas, nas terapias integrativas em si. A Marina vai contar um pouquinho sobre a trajetória do professor Arnaud, então queria só agradecer a sua participação e colaboração. Eu vi que serão 3 encontros, então atentem-se que são 3 momentos sobre a temática da visão holística para o tratamento, para que vocês consigam receber e participar desse projeto, que eu acredito que tenha um começo, um desenvolvimento e depois uma finalização sobre o tema. Marina, passo a palavra para você e bom evento para todos nós. Olá, boa tarde a todos. Agradeço pela presença de todos aqui nesse momento, que tenho certeza que será muito bom e aprenderemos muito. O Arnaud Roberto, ele é um terapeuta holístico, já faz 35 anos, é educador físico, naturopata, também fez cursos de biomecânica, pilates, exercícios físicos em medicina. Ele já deu aula para profissionais da área da saúde, como especialização em medicina oriental chinesa, acupuntura, quiropraxia e várias técnicas de massagem pelo SEATA e no Brasil inteiro até 2010. Também palestrou e também participou em simpósios e congressos nacionais e internacionais e também palestrou na Rede SUS sobre medicina complementar em todo o oeste do estado de São Paulo. Dito isso, a observação pessoal dele é que ele não acredita que currículo faça nem diga algo de alguém, mas sim o compromisso e responsabilidade com atitudes onde a ética e a moral caminhem juntos com conhecimento feitoso. Então, ele diz que quando o indivíduo tem o respaldo da família, da qual ele cuidou e foi cuidado, isso sim fará dele um ser humano forte e humilde, e que esse que é o verdadeiro currículo. Então, eu dou as boas-vindas ao Arnaud e desejo a todos as boas-vindas também, e que este seja o primeiro de 3 grandes encontros que teremos. Com você a palavra, Arnaud. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa poder compartilhar aquilo que a vida proporcionou a mim, tal forma em que eu possa passar toda a forma de experiência que eu tenho nessa área para compartilhar com vocês, para que vocês realmente possam ter mais ousadia e, ao mesmo tempo, buscar soluções dentro de vocês, para que vocês possam ser excelentes terapeutas, né? Eu volto a colocar aqui um conceito sobre terapeuta. O que é o terapeuta? Terapeuta é aquele que põe o tempero certo. Ele não põe um tempero exagerado, nem tampouco deixa de pôr tempero. Isso é ser um bom terapeuta. É como temperar aquilo que você tem em mãos. Então, a minha palestra, ela vai dizer como nós temos que ter uma visão holística e dentro da visão que você tem holística, você passar a fazer o tratamento correto e coerente. Antes de mais nada, eu quero fazer o agradecimento aos alunos da faculdade Anhembi Morumbi, no curso de Naturologia, esse pessoal que está encabeçando esse projeto, que é tão lindo e maravilhoso, que faz aguçar o conhecimento e querer conhecer um pouco mais e compartilhar um pouco das suas ansiedades diante do conhecimento que os outros profissionais têm, que é a Marina, a Dani e o André.
Eu sei o grande esforço que eles foram a madrugada adentro para que isso fosse realizado, e que tem a bênção, né, da Marcele sobre a vida deles, que também é uma pessoa maravilhosa, que vocês possam colher bons frutos dentro do coração de vocês diante do que vocês estão fazendo. Quero agradecer ao Mário Baldani, ao professor Okamoto e ao professor Matheus de Souza, que já não estão mais na Terra, já partiram para uma outra dimensão, a quem deu o suporte para que eu chegasse até aqui. Foram aqueles que regaram, aqueles que fizeram a poda, aqueles que colocou o calor e o sol de uma forma correta, aquele que fez eu ter o vento, passar por aflições, passar por angústia, para me tornar aquilo que eu sou. Também agradeço a Denise, que deu um grande apoio e fez com que eu caminhasse por esse caminho de uma forma livre, sem nenhum tipo de impedimento, para que eu me tornasse um bom profissional. Então, eu estou aqui diante desse agradecimento dessas pessoas que realmente deram suporte para que eu viesse a tornar o terapeuta que eu sou. Então, vamos começar, antes de mais nada, com algumas definições, né? Porque sem a base, sem o alicerce, a gente fica loucubrando o tempo todo. A gente fica só pensando, e muitas vezes esses pensamentos são cheios de emoções, são cheios de esperanças que você não vai conseguir conciliar isso. Então, vamos dar definições, e por isso que nós estamos numa universidade, que não é só a coisa que a gente fica achando que é, ou aquilo que a gente tem de encontro com os amigos no bar, outros que a gente tem de bate-papo pelas mídias sociais, que é só conversa, né? Que na minha época a gente falava assim, você quer falar, só falar? Vai lá na Hebe, que você senta no sofá e conversa à vontade, mas não chega a nenhuma conclusão. Para que aquilo eu vou expor em 3 partes, e essa é a primeira parte, né? Eu vou dar algumas definições, para que a coisa realmente tenha um assentamento, para que a gente possa construir depois colunas, paredes, telhado, e depois a gente possa mobiliar de uma forma bonita. Tem coisas que a gente ouve dizer por acaso. Se você for ver o conceito existente do universo e de tudo que existe aqui, foram coisas por acaso. Algumas pessoas vão dizer, alguns cientistas vão dizer para você que foi por acaso, né, que aconteceu. Outros vão dizer, isso aí aconteceu por acaso, né? O que é por acaso? É como está aí no slide para você. É uma coisa que não tem uma causa definida. É uma coisa ainda inesperada, é algo que você conversa com a pessoa e a pessoa continua no ar. O que é o caso? São as circunstâncias ou situações que você passa na vida. São um caso. Pode ser 1, ou 2, ou 3 no máximo, que são casos. Agora, casamento é aquilo que nós temos como uma união voluntária, espontânea, aquilo que vai entre 2 partes, que faz parte de pessoas também, que tem um desejo de construir algo, formando um vínculo que se baseia nas condições dispostas de ambas as partes. Né? Então, a gente tem, talvez, uma visão que elas pode ser por acaso, como conversamos sobre política e nós não temos algo definido entre nós, nós vamos falar sempre por acaso. Por acaso Bolsonaro é assim, por acaso Lula é assim, por acaso fulano, ciclano, beltrano é assim. Porém, se a gente tem um caso com a política, a gente vai falar, não, olha, a
circunstância não é bem assim, a situação não é bem assim, tal, mas a gente ainda continua não interagindo e não dando uma definição. Porém, quando nós nos unimos de uma forma voluntária entre as partes, isso sim, aí a gente começa a compreender melhor o assunto do que nós estamos falando. Eu dei um exemplo de política. Assim, é um exemplo que a gente vai ter sobre relacionamento. Se eu falar sobre relacionamento por acaso, ou colocar um caso só, ou se eu falar de relacionamento em que eu entenda as duas partes e compreendo a compreensão de cada indivíduo e naquilo que na união deles eles formaram, aí eu consigo ter mais argumentos, ter uma definição forte e que vai levar a um sentido e não ficar num caso ou por acaso. Continuando ainda sobre definição, nós falamos muito da natureza, e principalmente vocês da naturologia, né? Tanto é que a naturologia é a lógica da natureza, é a lógica do que é o natural, é o que vocês mais vão expor. Então, não tem como eu começar com outra coisa a não falar da natureza, daquilo que vocês vão expor aos outros. Aquilo que vocês vão propor aos outros estão ligados à natureza. Então, nós vamos entender primeiro a etimologia da palavra natureza. Como está aí no slide, né? A palavra vem natura, do latim, que é o verbo nascer. Então, assim, a gente vê o tempo todo todas as coisas nascendo. Plantas, animais, se espalhando no universo todo, galáxias, estrelas, asteroides, tudo que a gente possa entender dentro de uma visão bem limitada, né? O que acontece lá no universo, o que se desdobra dentro do mar, dos rios, dos lagos, dos afluentes, né? É essa coisa natura, nascer. E nós temos o sufixo, urs, que ele vai ter o quê? Aquilo que vai gerar ou surgir. Então, é algo que não só nasce, mas ele também gera e ele também surge. Ele tem um impacto. Então, a natureza é aquela coisa que gera, que surge no nascer. O tempo todo, constantemente é assim. Isso é natureza. É aquilo que surge e nasce, que se dá por nascimento, em um determinado contexto. Isso nós chamamos de fenômeno físico. Tudo que a gente vê que existe aí é da natureza. A gente olha, a gente pega, a gente cheira, a gente sente. Isso é natureza. Continuando ainda com definição, a natureza, ela tem algo que se chama lequetina, e não é lecetina, é algo que chama lequetina. Ela é uma proteína, tá ok? Que ela se liga com carboidrato e substâncias e açúcares, que nas plantas e nos animais, e não nos seres humanos, que vocês vão ver ali abaixo que eu escrevi, ela é usada como arma defensiva contra ataques, seja de predadores ou de patogênios. Mas o humano, ele não tem essa função. Até hoje, a gente não consegue entender a lequetina que tem dentro do humano. Ela é o contrário, ela provoca reações adversas. Eu continuo com definição, tá ok? E vou passar para um outro patamar para que a gente possa compreender melhor o que é uma visão holística e como a gente pega e vai fazer um bom tratamento. Então, nós acabamos de colocar aí uma exposição. Que são assuntos por acaso, e que são assuntos que têm um casamento, que tem uma união de ambas as partes, e não é de uma parte que é unilateral. A gente falou da natureza como ela é. Nós falamos o diferencial entre a substância
da lequetina que o humano tem, que é diferente dos animais, que é diferente das plantas. Eles têm algo que os protege. E a lequetina, algumas das vezes, não vou dizer muitas das vezes, algumas vezes, ela é uma reação contrária dentro de nós mesmos, né? Então, nós temos aí o ser humano. O ser humano, ele possui um cérebro, um intestino e um coração, dotados, cheios, munidos, cheios de munição, de neurônios, que faz a sinapse, tanto que vem nos neurônios, que vem do intestino, que vem do coração e que está lá no cérebro. Ele faz essa sinapse. Essa sinapse, ela vai levar a gente a ter uma condição de ter uma capacidade de raciocinar. Aí nós formamos a mente dentro do cérebro, a mente que ela percorre o coração, que percorre o intestino, que vai lá e dá todo esse suporte ao cérebro. Isso são as ligações neurais das sinapses que são feitas através de algo que nós vamos falar isso mais especificamente na segunda parte. Então, isso faz com que a gente tenha a intuição, a introspecção, da qual a gente consegue resolver os problemas. E nós resolvemos os nossos problemas através da linguagem. A linguagem, ela pode ser falada, ela pode ser escrita, ela pode ser gesticulada. A linguagem, ela tem diversas formas e diversos desdobramentos. E pode ser uma linguagem por acaso, uma linguagem de caso, ou uma linguagem que tem um casamento, que tem uma consistência de ambas as partes. Isso somos nós, humanos, diferente daquilo que eu expliquei da natureza. Então, a gente parte um pouco mais para compreendermos os dois lados, o universo e natureza e o ser humano. O diferencial do humano no universo e natureza é que cada humano tem sua própria identidade. Ninguém vai ter a minha digital e ninguém vai ter o meu dente. Isso só eu vou ter. Pode passar décadas, séculos, milênios, e só o Arnaud vai ter essa identidade e esse dente. Mas ninguém tem. Cada um de vocês só tem isso. Né? Isso a gente pode entender um pouco mais quando nós compreendemos como é o universo, que ele tem um único verso. Sempre faz a mesma coisa, sempre tem o mesmo deslocamento, sempre tem a mesma rotação, ele sempre vai fazer a mesma coisa. O cachorro vai fazer a mesma coisa, o urso vai fazer a mesma coisa, aquela planta vai dar aquele tipo de flor com aquela cor, vai exalar aquele cheiro, vai ser sempre assim. Nós humanos não, né? A gente tem um diferencial referente a tudo que existe no universo como humano por causa da identidade. A identidade que cada um tem. Eu falo, nossa, quem? Humano. Cada um tem a sua. Ok? Espera um pouquinho aqui, eu tenho que ver o slide aqui que não... Espera um pouquinho que eu estou resolvendo o problema aqui do arquivo. Então, deixo, enquanto a máquina travou, ou por causa do humano, ou o humano tem uma limitação com a máquina, ou a máquina também trava, vamos deixar um pouco mais claro isso. O homem, que é humano, desculpa, o ser humano, o homem, tanto masculino como feminino, nos seus desdobramentos, dos seus papéis e dentro das suas personalidades, ele é diverso. Ele tem diversidade. Veja só, se
tivéssemos hoje a Terra e o universo todo sem habitação do humano, como isso seria? Dá para nós imaginarmos o universo sem o humano? Sem o humano ter essa diversidade ao ponto de ele fazer um deslocamento daqui para o outro lado com um avião, com um carro, com a bicicleta, ou de barco, ou de navio, ou de submarino? Essa é a diversidade que o homem tem, essa capacidade que ele tem de poder enxergar os dois lados, dele compreender melhor o que há no universo e o que há dentro dele, aquilo que ele pode agregar de valores maravilhosos dentro dele, no universo, e trazer também a coisa magnífica do universo dentro dele, né? Essa coisa é a coisa mais linda que a gente pode ter no desenrolar da nossa humanidade. Aí eu fico aqui também questionando um pouco como que é isso em nós. Será que nós nos limitamos cada vez mais nesses desdobramentos que passam para nós? Será que o homem, ele é aquilo que ele é na natureza dele, ou ele sempre está tentando se projetar em algo? Será que a gente se associa à imagem de um cachorro, ou à imagem de uma planta, ou à imagem de um animal ou de um vegetal, ou à imagem de um vegetal ser um vegetal, né? Deixa eu ver aqui, um minutinho só. Então, eu tinha colocado no outro slide, um minutinho só. Deixa eu achar aqui a minha folha. Eu coloquei assim: o ser humano, que era no outro slide, talvez depois esse slide passa a vocês mais tarde, ele é diverso. Ele tem todas as coisas existentes do universo numa compreensão dentro dele sempre dúbia, sempre na dualidade, nunca num segmento único, né? Então, como obter uma visão holística e universal? Porque também não adianta ter somente uma visão holística que tem todos os conceitos humanos e formas humanas dentro da ciência, dentro da biologia, dentro da arte, dentro da religião, dentro das exatas, em que eu tenho todos esses conceitos holísticos que eu ponho, sem também entender uma visão universal de todo o universo. E também como eu posso ter somente uma visão do universo e se ter a tudo que existe na natureza, na coisa física, e não compreender também a visão holística humana dos conceitos em que o homem, ao passar por essa terra, deixou registros e deixou colocações para que a gente pudesse refletir. Então, para mim, como terapeuta, eu sempre fico pensando, como eu posso compreender quando chega uma pessoa para que eu vá tratar da complexidade ou daquilo que ela está buscando de melhoria na sua vida, dentro da identidade dela, todos os conceitos do universo, o conceito dos homens dentro dela, e aquilo que ela se desenvolve, se desenrola no viver dela. Pois o viver é de cada um. Cada viver tem a sua consciência. Se eu pegar e falar com a Marcele, Marcele, o que você pensa? Eu penso nisso, eu gosto disso, eu gosto disso, daquilo. Se eu pego o André para falar, a Dani para falar, a Marina para falar, o Joaquim, o João, cada um vai ter uma forma de expressar o seu próprio viver. Mas a vida está aí.
já se passaram os meus bisavós, já passaram os meus avós com o viver dele nesta vida. Se nós pensarmos lá que quando surgiu a civilização humana até hoje, continua a vida. Se você for ver o Sol, ele continua aí, a Lua continua aí, a vegetação continua aí. Apesar de o homem, em vez de cuidar e cultivar disso, ele depreda cada vez mais a natureza, é onde nós vamos chegar na terceira parte. Como eu compreender aquela pessoa que chega para mim diante de todo um questionamento, seja ela com uma doença ou com uma patologia ou com alguma reação que tem a ver com o momento de vida dela, que isso nós vamos ver na segunda parte, né? Como entender essa diversidade dentro de uma identidade de uma pessoa inserida nesse universo. Aí eu falo assim, existe a planta XYZ para esse problema, para essa patologia ou para essa reação que ela está tendo. Eu posso abordar com ela conhecimentos profundos que ela tem dentro de religiões ou de espiritualidade, ou dentro de conceitos que ela tem na arte, seja ela na música, seja ela no esporte, seja ela nos desdobramentos filosóficos existentes, porque eu tenho pacientes que cada um está inserido em um segmento. Como compreender isso que ela tem na sua profundidade, em que conhecimentos rasos ela tem em outras áreas, que esse conhecimento raso é o que está faltando para a vida dela. Então, o que fica mais fácil? Eu colocar ela na comida, na trofologia, ou trazer a trofologia para ela? Eu tenho uma gama de fitoterapia. Eu vou colocar ela na fitoterapia, ou eu vou trazer as substâncias da fitoterapia para ela? Eu tenho uma gama de atividade física, de exercício físico e de consciência corporal, que são três coisas completamente diferentes, algo que eu abordei na Unifesp, né? Exercício físico é uma coisa, consciência corporal é outra e atividade física é outra. Então, você tem exercícios físicos, são, na maioria, os atletas que fazem uso. Se você tem academia, estúdios, tal, na sua maioria, as pessoas estão lá numa atividade física. Se você vai a um parque ou qualquer academia existente, as pessoas estão numa atividade física. E talvez elas não estejam fazendo exercício. Estão numa atividade. Aí, quando você parte para consultório, outros tipos de prática, aquilo que vocês têm aí no curso de vocês, é uma consciência corporal. Aonde vai mexer com a inspiração, para que você relaxe ela, para que ela entenda melhor a condição física que ela tem, dentro dos anseios, expectativa dela. Aí você vai estar trabalhando uma consciência corporal. Como eu pegar esse exercício físico, que eu tenho alguns atletas, como eu vou fazer com que esse exercício que está acometendo ele lesões ou está atingindo a parte do psique dele, sem ferir todo o lado profissional que ele precisa, o que eu tenho que fazer? Essa atividade física, que a pessoa gosta tanto de correr, mas não tem um joelho e um calcânio adequado para isso, ou ela não tem uma postura da sua coluna vertebral adequada para correr, ou ela não tem um calçado adequado para correr. Eu vou tirar o prazer dela ou vou levá-la a uma consciência para que ela possa ter uma outra prática de atividade? Ou eu vou falar, olha, você serve para isso também, eu corto o prazer dela. Como que é isso?
nós terapeutas? Será que a gente pode pegar todo um protocolo existente dentro da medicina oriental chinesa, dentro da medicina indiana, dentro da medicina ocidental, e fazer com que a pessoa seja simplesmente aquilo como as instituições religiosas muitas vezes fazem com o indivíduo? Ou a religião, a forma da espiritualidade é para ele, ou ele tem que entrar no molde da espiritualidade? Como que é isso? Eu tenho uma gama de comida e faço a pessoa comer aquilo, porque, segundo o que disseram, para aquilo, você tem que comer isso. E muitas vezes, a lequetina daquela substância, tanto vegetal como animal, não combina com a lequetina que ele tem e traz reações adversas dentro dele, que vão provocar doenças, reações ou até patologias. Não é? Você pode ter assim uma patologia que é uma hérnia de disco. Foi exercícios não adequados, atividade física não adequada, a consciência corporal que ele quis fazer, certas posturas que iam trazer, levar ele ao nirvana, ou levar ele numa performance tal, e ele não tinha um comportamento anatômico para aquilo. Mas disseram que aquilo era bom. Então, tudo que existe no universo, ele tem que ser dosado para o humano. E não o humano ir lá e pegar. Então, você pega uma pessoa que tem um problema respiratório um pouco sério, não é? Eu não gosto muito de colocar nomes, porque a gente não é alopata, a gente não põe nome no que as pessoas têm, que são as doenças, né? Porque aí a pessoa se torna a doença, ela deixa de ser ela, que tem algumas reações e que muitas vezes essa reação que ela tem dentro dela é algo que faz com que ela permaneça como humano. Mesmo que ela tenha um estômago não bem adequado, uma postura não bem adequada, mas ela sabe conviver com aquilo, e você trazer a coisa de mais importante, que é da alma dela, na existência dela, do que você fazer com que ela venha a existir para a doença. Ou para aquela atividade física, que muitos marketings vão lá e falam, o melhor é isso. O melhor é isso. A pessoa tem um problema respiratório, você vai querer que ela faça mergulho, ela vai querer fazer mergulho. E que ela não tem nem controle respiratório, ela vai entrar para ficar mergulhando. Ela vai ter um problema cardíaco sério e ela pode falecer. Ou ali na atividade física, ou em casa pelo super esforço físico que fez. Muitas vezes a gente pede para a pessoa comer aquilo, que aquilo é o melhor, e a lequetina dentro dela não é compatível à lequetina que a substância da planta ou do animal com que ela ingeriu vai melhorar. Ao contrário, vai piorar. Se aquele tipo de erva que nós passamos e disseram que aquilo é adequado para um problema estomacal, e muitas vezes esse problema estomacal é do sistema da alma dela, vamos lá, do psique que está acontecendo, ou da espiritualidade em que ela não está conseguindo se adequar à vida. Aí você dá aquela erva, né? E aquela erva entra e, ao contrário, destrói a vida dela. Como nós podemos ter essa percepção como terapeutas e enxergar isso de uma forma mais sensível à vida deles? Então, o que nós temos? O que nós temos? Nós temos todas as coisas para o humano. Se você pegar uma girafa e dar uma comida que não é adequada a ela, você vai dar algo que não serve para ela. Você vai dar carne para uma vaca. Ok? Aí você vai dar um monte de... faz uma ração cheio de legumes e ervas para uma onça. Vai morrer.
Ela não tem esse processo digestório. Ela não morre porque ela vai regurgitar e vai vomitar. E muitas vezes a gente não tem isso. A gente não consegue, a gente segura lá dentro e vai aquele negócio vai fermentando dentro de nós. Então, o que é essa coisa preparatória? Será que a gente tem a visão nossa por acaso? Ah, é assim que acontece, uma hora lá justa. Ela vai na igreja, ela ora, ela vai lá no templo lá, seja ele xamânico, Seixonoe, ou o indiano, que a pessoa vai lá e o guru ou o mestre vai dar uma oração, um passe e tal, ela vai ficar boa, sem se importar o que ela comeu. O que é também para a gente, aquilo lá que a pessoa ela é rígida, ela vai dormir naquele horário, ela acorda naquele horário, ela tem as necessidades de evacuar, urinar naquele horário, ela come naquele horário, o café da manhã, o almoço, o jantar, ela tem toda uma coisa rígida, ela se acha saudável. E ela não tem nem um pouco de espiritualidade, ela não tem nem um pouco de interação com o outro humano. Será que ela não está num caso? Somente num caso? Ou a gente aprende sobre medicina oriental chinesa e vai viver a medicina oriental chinesa? Será que nós somos tão limitados para viver a medicina oriental chinesa? E olha que eu ensinei medicina oriental chinesa há muitos anos e formei muitos alunos pelo Brasil. Da mesma forma, o que você tem aí da medicina indiana, da mesma forma que você tem aí da alopatia. Hoje, que você tem que vacinar? Não, você tem que tomar esse antibiótico? Não, você tem que fazer isso. Então, a pessoa deixa de ter ela, de ter as perspectivas da sua identidade, que ela se insere na vida, que o viver dela vai ter uma interação, um casamento com a natureza. Então, cabe a nós entendermos o viver de cada um, a identidade de cada um, e como inserir a natureza, tudo que existe da natureza, dessa coisa, para com ela. Essa é a sensibilidade que nós temos que ter, que é o diferencial de tudo que existe em termos de medicina. Quando nós nos tornamos um naturopata, quando nós tornamos um naturólogo, a nossa visão ela é muito mais ampla, muito mais ampla. E cada vez mais a gente tem uma visão sensível a isso. Agora, para nos tornarmos realmente um bom terapeuta, a gente tem que fazer a síntese do viver dele com a síntese do universo da natureza sobre a vida dele. E não pegar conceitos, fórmulas e tudo que são existentes para ele é uma carga enorme que ele não vai conseguir viver, que é o viver dele, ele não vai conseguir viver. Aí ele vai fazer com que todas as práticas que nós temos tornar-se religião para a vida dele. Ele deixa de ter o viver para ter a coisa metódica, para ter a coisa metódica. Então, quando a gente faz o casamento do universo da natureza para com aquela pessoa com quem nós vamos cuidar, nós vamos cultivar bem a natureza para cuidar bem do humano. O tipo da natureza, ele tem uma grande responsabilidade e sensibilidade. E o cuidar do humano tem toda uma responsabilidade e uma reciprocidade, para a reciprocidade entre o terapeuta e a pessoa com quem eu estou tratando, vai conciliar com a natureza. E vice-versa. Pode, por sua vez, aquela erva não funcionou, falar aquilo não presta. Não serve para o senhor, não que ela não presta. Ela não serve para o seu tratamento. Ah, mas o meu vizinho tomou, a minha comadre, ela sempre toma, ela fica boa.
Mas se você tomar, não vai ajudar. Então, não existe uma coisa única para o humano, pois nós temos uma diversidade dentro de nós. E essa diversidade, ela tem que ser completamente respeitada, né? Completamente respeitada. Quando nós, que somos terapeutas holísticos, dentro da naturologia ou da naturopatia, a gente tem que ser sensível aos dois lados. E não ressaltar somente o humano ou ressaltar a natureza. Ou cuidar só do humano e deixar a natureza de lado, ou só cuidar da natureza e julgar o humano. Quando nós compreendermos isso, nós vamos ter cada vez mais tempero que vai realmente deixar aquela pessoa na sua essência, na essência dela, e não na suposta essência que todos os conceitos que nós temos aí de tratamento, ela vem a ser. A coisa mais linda do consultório é quando eu entrego a pessoa para ela, e não ela para o mundo, e não ela para o tratamento. Mas quando eu faço é que ela enxergue ela mesma e ela começa dali para frente ter o seu próprio viver. Respeitoso para com ela, respeitoso para com todos que convivem com ela no dia a dia. Todos os conceitos existentes de vida. Com todas as formas que a gente enxerga de condições políticas, de condições religiosas. Isso é ter o respeito, é a gente respeitar o viver dela. A forma com que ela tem, como uma judia, como uma islâmica, como uma cristã, como uma indiana, né? Da forma xamânica que ela tem. Você vai compreender o viver dela. E quando você compreende o viver dela, nada do que boas reflexões de ambas as partes, porque aí vai o aprendizado. O aprendizado é humano a partir do momento que eu compreendo o viver do outro. Porque conhecer o universo é fácil, porque ele tem um único verso. É aquilo e pronto. O sol irradia tudo o que vocês acham, a lua, tudo aquilo que há. Eles não mudam, mas nós mudamos dia a dia. Nós temos transformações psíquicas, nós temos transformações espirituais, nós temos transformações fisiológicas, em que eu tenho que compreender o viver, tanto meu quanto dele, e não fazer com que ele venha a ser eu, ou eu querer ser aquilo que ele é, e não viver o imaginário, mas viver a vida. A vida está aí. Então, eu vou fazer o quê? Parte dessa vida dentro daquilo que eu tenho de melhor para oferecer para a vida. Então, eu tenho que fazer com que o paciente e eu enxergue o melhor do meu viver para a vida. Para que a vida tenha sentido. E para que eu consiga concluir o meu viver. Isso é ter uma visão holística para o tratamento. Aí vai a questão que a gente pode fechar aqui essa exposição. Você vai fazer do tratamento o trato humano. E não ficar com o tratamento. Porque o tratamento é uma forma da mente tem de enxergar aquilo. Mas a partir do momento que eu passo do tratamento para o trato humano, eu fiz aquela pessoa enxergar o viver dela. Eu compreendi melhor ela. Isso não significa que você pode fazer maravilhas. Não. Mas se você enxergou e teve tudo, tem coisas que no decorrer da vida vai dar certo, e tem coisas que não vão dar certo. E tem coisas que dá certo para você como terapeuta, você enxergou, e para ela aquilo não deu certo. Ela achou que aquilo não valeu para ela.
E de vez em quando você acha que você fez algo que não deu certo e ela vai falar que vai dar certo. Isso é um bom terapeuta, que tem essa compreensão de, através dos tratamentos existentes, do trato humano. Essa é a diferença de todo e qualquer naturólogo desculpa. Opa. Naturopata, desculpa. Perdão, obrigado. Então, essa é uma visão nossa, que nós temos que apurar e nos inserir no meio dos existentes de medicina, quando a gente enxerga lá a medicina oriental chinesa, a medicina ayurveda, a medicina alopata, a homeopatia, papapá, nós temos que inserir a lógica sensível da naturologia e do naturopata também como marco na vida da medicina e dos homens. Agora eu posso passar a palavra aí para alguém e eu responder algumas perguntas que as pessoas queiram. Eu não consigo, eu ainda não tenho esse controle de ler o que as pessoas estão escrevendo e ao mesmo tempo falar com vocês, né? Arnaud, agradecemos pela sua palestra maravilhosa e eu creio que todos nós estejamos mergulhados na profundidade da sua exposição. Então, nós abrimos agora para todos que queiram fazer perguntas, podem escrever no chat, podem levantar a mão e abrir o microfone caso prefiram. Nós teremos cerca de 15 minutos para esse momento. E fiquem à vontade. Olha, eu gostaria que vocês abram o microfone e falam. Isso para mim reverbera melhor, né? Porque eu me sinto falando com uma máquina, né? É algo que nós vamos conversar entre o segundo e a terceira parte. Eu gostaria de ouvir a voz de vocês, que reverbere isso dentro de mim, como um humano. Eu tenho essa alegria e satisfação. Ok, então eu vou começar por mim, pode ser? Pode abrir. Me chamo Marisa. Não está aberto? Não está aberto? Eu abri meu microfone, não está aberto? Então... O microfone está aberto, o seu vídeo que não. Estamos ouvindo a Marisa. Não te ver. Posso falar? Pode. Então escreva, Marisa. O professor está pedindo para eu escrever. Ele não está me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. O Arnaud não estava. O Arnaud disse que não está. Deixa o laptop aqui, põe aqui, ó. Eu escuto aqui melhor. Só um momento. Tá. Eu vejo pelo seu. Já uma vez. Pode falar, Marisa. Oi, Marisa. Oi, professor. Muito grata pela sua sabedoria. Estou muito emocionada. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão do cérebro do intestino. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: o senhor já teve algum encontro com o entendimento de que a forma do intestino, como ele funciona, muitas borbulhações, fermentações, isso também pode prejudicar uma mente mais clara, porque eu já me deparei com ensinamentos do yoga, onde a gente faz os kriyas, e eu já fiz esse laboratório em mim, e eu percebi que muito das emoções, sentimentos e sensações brotam aqui no intestino, depois sobe para o cérebro. O que o senhor acha desse meu colocar? Bom, olha, pela essa experiência de 35 anos como terapeuta, se você for compreender o intestino, é dentro e destino, dentro do seu próprio destino. Então, o intestino é aquilo onde tem
a forma metabólica toda, de você transformar o alimento, a comida que você pôs lá dentro, junto com o alimento que você tem, aquilo que você colocou dentro da sua mente, e como foi esse processo entre o sentimento e as emoções, vai metabolizar. Eu gosto de colocar assim, não é que aquilo é saudável, eu vou comer, eu vou ter saúde, eu vou ser uma pessoa saudável. É a assimilação. A assimilação, ela ocorre dentro daquilo que você tem na espiritualidade ou religiosidade, naquilo que você tem no seu psique, que você desenvolve, e aquilo que você ingeriu como comida. Então, isso, se tiver em harmonia, ele vai metabolizar daquela forma. Senão, a gente vai ter as complicações de assimilação. Normalmente a gente fala complicações digestória, né? Porque o intestino está assim, o estômago está assim, a vesícula e o fígado está assim. Aí, se você for pegar lá no que é a medicina Ayurveda, aí você vai ter o Pitta, o Vata, tal, que são os comportamentos. Se você for pela medicina oriental chinesa e pela medicina coreana, você vai ser ligado muito mais aos órgãos e vísceras do que a parte de comportamento e emoção. Né? Então, quando você passa por um processo em que você tem algumas funções não compatíveis com você, hormonais ou imunológica, você vai ter essas coisas dentro do seu intestino, que são os neurônios intestinais, que são as serotoninas. Né? E a primeira coisa que a gente nasce, a gente tem o contato, é com isso. Não é tanto do coração quanto o do cérebro. São as coisas que vão estando ligadas. Né? A gente não pode separar, mas existem fases dos neurônios intestinais, fase dos neurônios do coração coronário, que são do sentimento da alma, e dos neurônios mentais, que vão trazer memória, que vão fazer com que eu age, venha a interagir com isso, pois nós somos muito hoje conceituais. A gente vive cada vez mais num processo conceitual, ao ponto de a gente pegar essa mente e colocar numa máquina e se tornar uma inteligência, né, artificial. E não os feedbacks que tem. Se você for conversar com a minha avó, com a minha bisavó, eles não tinham tanto conceitos mentais dentro deles, mas a perspectiva intuitiva que eles tinham do seu coração, das suas emoções, eram muito mais fortes do que nós temos hoje. Né? Então, essa interação que você tem dos neurônios, eu vou falar na terceira parte da nossa palestra. Eu não sei Fantástico, professor. Eu falei a você de uma forma específica. Eu quero sempre que você perfeito. Seja bem abrangente, né? Para que você entenda os conceitos existentes, para que você encaixe em você e no outro. Não, porque olha só, o senhor já até falou um pouco a mais, que eu fiquei um pouco receosa de falar, porque eu não te conhecia tanto, né? Mas agora você já falou de 3 coisas que eu ia perguntar, que são os 3 cérebros, porque neurônios intestinais, neurônios coronários, né? E cerebrais. Então, é isso que eu ia falar, mas você já respondeu. Muito obrigada. Isso. Ok. Um tem 85 bilhões, o outro tem 40 mil, o outro tem 850 mil. Tá? Nós temos uma segunda pergunta do André, e depois a gente vai para do Gustavo, que o André diz: se na visão holística existe espiritualidade, como tratar alguém que não possui ou não acredita na espiritualidade? André, é um prazer enorme também ler aqui a sua pergunta. Bom, o viver de cada um vai dentro da busca que ele tem. Cada um busca. Quem busca, encontra. Quem não busca, não encontra, não acha. Então, quando eu fiz aquela exposição, né, ali, em que
a pessoa ela está naquele assunto por acaso, ou no caso, ou no casamento. Tem pessoas que se ligam mais nas estruturas fisiológicas, outras nas estruturas psíquicas, sentimentais, emocionais, e outras psíquicas mentais. Tem pessoas que se agradam a buscar conhecimentos através de leitura tal, e vagar nisso o tempo todo, e ela vai encontrar uma vasta coisa enorme dentro dela nisso. Tem pessoas que vão procurar espiritualidade o tempo todo e pouco vão se preocupar com as estruturas fisiológicas, o que ela come, qual atividade que ela tem que fazer, de prática de física, né? Ela não se importa com isso, né? E ela se liga mais nisso. Então, ela vai ter uma bagagem em relação a isso. Então, cabe você, como um terapeuta, despertar, André, de novo, para todos, despertar na vida dele, pulsar cada ponto psíquico, cada ponto espiritual e cada ponto fisiológico. Senão, a gente vai cair no conceito de alopatia, né? Que o melhor é desenvolver a espiritualidade. Não, o melhor é desenvolver sua estrutura física. Né? Tem um cara que ele levanta já 5 horas para fazer atividade física, ele vai, então ele conhece tudo. Ele conhece todos os equipamentos que tem para fazer atividade física, ele conhece todos os espaços que você tem, praças, montanhas, costas litorânicas, para você fazer caminhada, para você fazer isso. Ele não tá muito preocupado o que ele vai comer ou não. Só o prazer que ele tem de fazer aquilo vai. Mas chega até uma idade mais ou menos de 42 anos esse prazer. Porque depois, aquilo que ficou na deficiência de comida, naquilo que ele desenvolveu, o físico vai exigir dele. E a gente tem que ser uma pessoa totalmente ética, como eu coloquei no currículo, ético-moral. Você tem que compreender aquilo que ele está buscando, e não aquilo que você quer que ele busque. Senão vai virar religião. O problema da nossa profissão é que eles acham que a gente também é guru, que a gente acha também que a gente é tudo porra louca. E nós não somos, ao contrário. Nós temos uma dignidade e que nós levamos tão a sério a natureza e ele, para que ele se insira em todas as coisas para desfrutar aquilo que nós temos na natureza e no universo. Então, cabe você, como profissional, despertar para que ele procure, e não que também você oriente a espiritualidade que ele tem que ter. Eu acho errado quando eu vejo as pessoas pedindo para meditar dentro do que é uma meditação chinesa, dentro do que é uma meditação indiana. Nada, você tem que respeitar. Se a pessoa quer lá orar, pegar o terço, ir lá e orar, aquilo é meditação. Se ela vai lá fazer saudação ao sol, fazer a saudação da lua, isso ela tem que procurar. E não nós direcionarmos a espiritualidade da pessoa. Eu não sei se eu respondi a você, André, naquilo que está no seu coração, porque eu não vou deixar uma coisa específica. Ok, vamos abrir para a pergunta do Gustavo. Gustavo, se quiser abrir o microfone. Eu quero sim, com licença. Primeiramente, muito obrigado, professor. Boa tarde, cara. Obrigado mesmo, foi incrível. Me chamou um pouco a atenção a questão da lectina, e me perdoa se eu vou ter uma visão um pouco ocidental na minha pergunta, mas eu queria entender um pouco mais sobre essa molécula, sobre essa proteína, se ela é uma parte vital inerente a todos os seres vivos e com diversas reações, e se a gente pode ter uma análise prévia dela antes de, por exemplo, iniciar um tratamento, se a gente consegue ter uma perspectiva da lectina naquele indivíduo e trabalhar a partir daí. Não sei se é possível. Com licença, muito obrigado. Gustavo, eu me alegro. Eu também sou um bom ocidental, eu me acho um ocidental e fico contente com a minha vida de ser um ocidental. Se alegre de você ser um ocidental. Ocidental é isso mesmo, é cheio de perguntas, é cheio de coisa. Eu tinha
três mestres na medicina oriental chinesa. Era o Dr. Johnson, que era chinês, o professor Okamoto, que era japonês, e tinha dois irmãos que eram os Parks, que eram coreanos. O professor Johnson falava assim: Arnaud pergunta muito, Arnaud pergunta muito. Cansa, professor. Aí o professor Okamoto falou assim: mas as perguntas dele deixam a gente aguçado também, para ir atrás do conhecimento, né? E os coreanos só davam risada, né? O coreano falava assim: não, isso é ocidental, que é lindo de ver, certo? Então, assim, ó, se você quiser saber melhor sobre pesquisas da alequetina, as pesquisas que têm basamento científico e foi para laboratório e foi feito de cada comida que você tem, né, que eu chamo comida, o que a natureza ela faz, é aquilo que nós vamos ver na segunda parte, é comida. O alimento é nosso, é a cultura que a gente coloca na comida. Por exemplo, eu vou fazer um arroz acarreteiro. É uma comida alimentada dentro de uma cultura. Aí você tem o arroz, você tem a vagem, você tem a cenoura que faz o arroz acarreteiro. Desculpa, o arroz... esse arroz à grega, né? Isso, desculpa. O arroz acarreteiro é o arroz com carne seca, tá bom? Então, isso é coisa. Eu participei da pesquisa da dieta sanguínea. A dieta sanguínea foi o que mais chegou próximo de você ter certos alimentos que são compatíveis para o sangue O, para o sangue A, para o sangue AB e para o sangue B. Aí, no Brasil, diversificou melhor. Aí o brasileiro achou o sangue AO, o sangue BO, o sangue BB, o sangue AA e o sangue O, certo? E o sangue AB. Aí tem uma composição que cada sangue tem, que tem no seu pH, que é compatível a cada tipo de comida que você tem, a cada elemento que você tem. Por exemplo, aí o sangue O vai ficar bem melhor com carne, o sangue A melhor com os vegetais, o sangue B mais com os laticínios, que é mais fácil de você ter essa coisa compatível. Lá tem todo um estudo. Se você for aí procurar na internet, e hoje tem livros que falam sobre tipo sanguínea, e pesquisas até brasileiras, né, maravilhosa, que você tem aí, tanto da USP como da Unifesp, que falam um pouco sobre isso. E o que você vai ter mais profundo é um exame que você faz na Alemanha, aqui no Brasil ainda não tem. Você colhe o seu sangue, fala a sua tipagem sanguínea e envia para a Alemanha. Não sei como isso o laboratório faz, né? E lá vem o que é compatível, toda a alequetina, que você pode comer e que você não pode comer. Né? Você tem isso, dados hoje, que você tem essa coisa mais apurada, de uma forma técnica assim. Eu te respondi, Gustavo? Ou tem dúvida ainda? Não, muito obrigado, professor. Respondeu sim. Eu vou me informar mais sobre. Muito obrigado mesmo. Para qualquer coisa, você pode pedir aí para o André, para a Marina aí, que eu posso oferecer aí os livros para você dar uma olhada, mas desde que você me devolva, tá? Com certeza, professor. Obrigado. Os nomes já... Toda essa literatura. Eu tenho até umas coisas de pesquisas minhas em relação a isso aí, que foi feito. Nós já chegamos às 5 horas, mas temos ainda algumas perguntas. Para aqueles que precisarem sair, fiquem à vontade. Nós gravamos essa conversa e vamos disponibilizá-la futuramente nas mídias sociais. Para os que ainda querem fazer algumas perguntas, você está disponível? Sim. Okay, eu só quero agradecer a todos aí que têm outros compromissos ou têm os seus outros afazeres, que separou esse momento da sua vida para ouvir um pouco da minha experiência. Espero que isso possa reverberar
bem na sua vida e você possa encontrar o seu próprio viver, tá ok? Eu agradeço muito a atenção e o carinho que vocês deram a mim nessa hora toda. O Arnaud não tem mídias sociais, mas estamos deixando os contatos de e-mail e telefone para aqueles que quiserem entrar em contato diretamente com ele no chat. E a próxima pergunta, seguindo, é da Milene Cardoso. Ela gostaria que você falasse da visão do labirinto, mas ela pergunta se não vai fugir um pouco da conversa. Tá. É assim, ó. O labirinto, ele tem a ver com a circulação toda, de como ela vai até o comando da sua cabeça e põe você em equilíbrio. E ela também tem muito a ver com a sua ATM, a sua articulação temporomandibular, ok? Se por sua vez você tem algum tipo de mordida cruzada, ou você tem, por causa da sua mordida da ATM, uma colocação um pouco mais inclinada para a cabeça de um lado ou para o outro, se por sua vez você fizer um giro para a direita, você não tem nenhum tipo de tontura. Se você fizer para a sua esquerda, você vai ter muita tontura. Tem pessoas que giram para um lado, não tem tontura. Tem outras que giram para o outro lado e tem uma tontura. Isso é não um problema circulatório que você está tendo de irrigação de oxigênio e glicose para o cérebro, que vão para lá. Mas uma distribuição boa de oxigênio e glicose para lá, e o glicogênio, que você vai ter a síntese do glicogênio para manter os seus músculos, para você ter o movimento da biomecânica, que também isso vai influenciar. Se você tem pouco oxigênio ou pouca glicose, ou vai ser um déficit para os seus músculos, você não vai ter força muscular e esquelética, você vai ter uma tontura que vai segurar porque os seus músculos não vão indo, ou você vai ter uma descarga enorme de glicogênio, porque fez muita força e faltou oxigênio e glicose para o cérebro. Aí você pode também ter uma tontura e achar que é do labirinto. Então, essa coisa do labirinto é algo igual a lequetina pro humano, que a gente ainda não chegou a uma conclusão. Além do mais, toda aquela ligação que você tem do comando seu com o universo, porque nós somos seres eretos, e a gente precisa dessa condição para manter a postura ereta. Isso também vai prejudicar. Se você sofre um dente, você não tinha problema, ou cometeu alguma vértebra, e quando vem aquela dor, você também vai ter uma tontura. E pode ser essa tontura provocada por essa falta de oxigênio ou glicose, ou a posição sua temporomandibular com a sua audição. Não sei se eu respondi. Qualquer coisa, você, por favor, seja mais específico no que você quer saber sobre o labirinto. Respondeu. Muito bom. Ok. Falou, Milene? Temos alguns comentários da Thalita, assim como alimentamos nosso corpo, também alimentamos nossa mente, nosso espírito, cabe a nós escolhermos. Isso. Vamos para a próxima pergunta. Daniele tinha alguma pergunta, eu não estou encontrando. Estava lá em cima. Você quer abrir o áudio ou colocar de novo, Dani, por favor? Não, não é essa. Esse é o comentário. Conhecimento, quem falou isso aqui? Obrigado, professora. Ah, não, ela disse que não. Tá. Então seriam essas perguntas. Mas quem quer fazer alguma pergunta, alguma observação, ou alguma colocação
seja ela de agregar conhecimento ou de questionamento diante de uma visão diferente do que eu expus aqui, está totalmente aberto para isso que nós somos humanos, para vivermos dentro de condições éticas, morais, de uma forma harmônica, onde a gente aprende mais. Pois não? A Thalita, pode falar, Thalita, por favor, e depois a gente vai para a próxima da Milene. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação à natureza, humanidade, inteligência artificial, tecnologia. Entendi. Natureza. Eu também perdi. Você falou humanidade ou... Isso, natureza, humanidade, inteligência artificial e tecnologia. Isso. Bom, hoje o homem está ficando cada vez mais dependente e submisso, não à natureza, às máquinas, aos tecnocratas, né? Hoje, o homem, para ele tomar uma decisão com discernimento, ele está perdendo. Nós, como naturólogos, a gente tem que ter o discernimento da natureza e da humanidade para propor o trato humano dele. Senão, você vai ficar presa também a inteligência artificial, já diz que é artificial. E nós não fazemos parte das coisas artificiais. Pois o artifício é sempre aquilo enganoso que vai contra a natureza. Se você vê toda a tecnologia existente, é cada vez mais para acabar com a natureza. Você tem o 5G aí, que acaba com a vegetação, que acaba com os pássaros. Nós podemos concordar com isso? Tudo isso do 5G vem para que máquinas e o controle da humanidade ele venha a ser mais exato. Em que nós vamos deixar de dirigir carro, nós vamos deixar de ter o nosso próprio direcionamento, na qual alguém, de alguma forma, vai artificialmente tirar a nossa natureza, a nossa forma de decisão. Então, hoje a gente passa por esse processo de irradiação para que a inteligência artificial, ela só funciona através de uma irradiação. Que essa irradiação, ela não é nem um pouco compatível com a natureza. Ela destrói a natureza. E destrói a natureza do discernimento e do feedback que a gente tem que ter como humano. E nós vamos ficar presos às lógicas que foram colocadas dentro da máquina ou dentro da inteligência artificial, que ela faz o julgamento daquilo que o bom homem disse que aquilo é o correto. Por isso que vai ter uma única religião, uma única forma de comer, uma única forma de esporte, uma única coisa. Por quê? Porque a regra vai ser dentro da máquina. E não da adversidade que nós temos que ter como humano referente a isso. Por isso que toda essa irradiação que nós estamos tendo está tendo influência no comando neural nosso, destruindo a forma da sinapse, né, que a gente tem que ter de cada viver. E isso vai influenciar no... como é que chama? Adaptação. Mutação. Não, mutação não é. A gente tem... Como é que é aí, ó? André, me ajuda aí. Eu esqueci. Quando a gente tem uma homeostase, ela vai influenciar na homeostase de cada indivíduo. Cada um tem a sua homeostase. Que ela tem a ver com aquilo que está no nosso fisiológico, que são
do sistema hormonal, que são do sistema imunológico, que esse hormonal imunológico está ligado ao psíquico, está ligado ao espiritual. Aí, a forma que você vai estar integrada vai ser através de um chip. E esse chip, ele vai tirar a sua homeostase. Isso já acontece, infelizmente. Nós não sabemos a fundo nada, porque isso tudo é dentro de uma sociedade secreta, é tudo secreto, é tudo na mão dos poderosos. A gente não tem dados para que a gente possa justificar de fato aquilo. A gente tem algumas coisas que acontecem, que a gente tem um entendimento e que a gente põe uma análise também. E não que a gente tenha essa coisa profunda, não é? Eu te respondi? Sim, concordo. E a gente tinha uma última pergunta da Milene. A Milene disse que não sabia que era sério isso do chip. A outra pergunta da Milene seria, ela gostaria de saber mais sobre os neurônios espirituais que você disse. Eu falei neurônio espiritual? Desculpe, hein? Eu não lembro se eu falei. Se eu falei, foi um ato falho. Ok? Eu também não recordo de neurônio espiritual. Desculpa, então foi um ato falho se eu posso ter falado da espiritualidade, ok? Que vai ser, você vai ter uma influência. Eu falei dos neurônios coronários, é tudo aquilo que integra, tanto na mente quanto no intestino. O coronário, por causa das emoções e da espiritualidade que está no coronário do indivíduo, vai ter um feedback na mente, então você vai ter um comportamento é mente, um comportamento na sua estrutura mental, para que você vai ter a sua linguagem. A linguagem é a sua fala ou o seu gesto. Você pode falar até no seu silêncio. No sentido, né? Deixa eu melhorar isso. A sua linguagem pode ser no silêncio. Ou numa expressão facial. Você está numa linguagem. Está dizendo algo. Né? Então, a ligação, ela está mais presa ao sistema neural coronário. E não tanto do intestino como do cérebro, ok? A espiritualidade, ela vai estar ligada mais nos seus neurônios coronários. É ali que você vai ter um discernimento espiritual. Eu te respondi? Dentro do que você estava dizendo sobre o chip, a Marisa diz que já está estabelecida em vários países essa forma de viver. E a Thalita, a Marisa e a Dani perguntam como conviver com isso, que a Dani estava pensando nisso exatamente hoje. Uhum. Bom, nós desenvolvemos a nossa sensibilidade, ainda mais naturólogo, a compreendermos a natureza humana e a natureza aqui, ok? Eles, porém, têm a forma de como... Não tinha só. Ter esse tipo de controle. Então, hoje, esse chip, ele tem comandos que eu não tenho nem ideia de como ele é construído. Você imagina a fábula de dinheiro que eles gastam para fazer essa pesquisa. Quantas pessoas, por sua vez, passaram por experiência dessa? Eu não sei como que é feito esses tipos de conduta, eu não sei. Ninguém sabe. A maioria é tudo secreta, é tudo dentro de uma coisa obscura, ok? Em que eles conseguem ter alguns comandos que entram lá. Basta você assistir alguns filmes, principalmente o Matrix,
Resident Evil, tá ok? Identidade Born, você vai ver isso sendo usado no humano. Você vai ter uma compreensão mais apurada num todo de como isso funciona. Nós não temos nem ideia. Agora, se você falar o 5G não tem jeito, ele tem que ser instalado, porque todas as máquinas e todo o comando hoje que você tem eletrônico e não elétrico, eletrônico, tudo é eletrônico hoje. Então, não tem uma internet tipo 4G, 3G ou 2G que vai suportar tudo aquilo que eles estão construindo, como casa, como veículos, como máquinas. Porque você vai falar, você vai dar o comando da fala e ele vai fazer. Você dá o comando da fala e ele vai fazer. Então, só vai acontecer isso com 5G, 6G, 7G, e cada vez vai aumentando mais isso diante da tecnologia que tem dos objetos, que são eletrônicos. Basta você, logo, logo, o seu veículo, ele vai ser o comando da sua fala. Então, você imagina o que tem que ter de comando, de irradiação, para que dentro da sua comunicação, que é o seu, e da máquina, ter a interação e funcionar. E isso vai ser totalmente a gente ligado a essas máquinas. E a máquina vai ser ligada em nós. Então, é algo que está indo de uma tal forma sem que haja uma aprovação da maioria da humanidade. Isso quem são? Os tecnocratas e os poderosos estão determinando que vai ser assim. Os poderosos estão determinando que vai ser assim. A gente está dentro de uma ditadura tecnológica. E você, logo, logo, não vai ter mais. Como? Daqui a pouco fala assim, não, olha, você mata o inseto com esse chip aqui, ó. Põe aqui, põe na tomada, ele irradia e pronto. E isso vai fazer com que a gente não tenha mais a homeostase do viver. Pois a gente vai estar preso à inteligência artificial. A gente vai estar presa a esse chip. É aquilo que diz na Bíblia, em Apocalipse, em Daniel, em Ezequiel, dizendo que o homem estaria preso à condição do 66, ok? Da besta, que é a forma da inteligência artificial. Eu respondi ou deixei a coisa muito aberta? Professor, eu acho que ficou um pouco aberto. Porque, Tá. assim, né, como conviver com isso, né? Porque se formos levar em consideração tudo isso, desculpa meu telefone, se for levar em consideração tudo que o senhor falou, eu já tenho consciência disso, noção disso, mas às vezes eu me pego assim, eu sou tão pequena com o potencial enorme que tudo isso causa no planeta. O que eu posso fazer para ajudar? Qual que seria o meu pingo de luz para dar uma claridade nessa parte tão sombria da humanidade, entendeu? Então eu sento, respiro e converso assim com o universo, é o que me acalma, né? É o que me faz dar continuidade, porque isso daí é por muitos anos ainda. Então eu não tenho controle disso. Então eu decidi fazer, por exemplo, uma faculdade de naturologia, entendeu? Mesmo com toda essa turbulência universal, galáctica, né? Eu falei, bom, enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou fazer o que eu posso fazer, né? Brilhar dentro da luz, porque essa loucura aí não vai parar, né? Agora, pelo menos. Ok. Marisa, você chegou a ouvir uma palestra que eu dei a vocês há um tempo atrás? Semestre passado. Semestre É o meu passado? primeiro contato com o senhor, eu estou encantada. Então tá ok. Então eu vou fazer uma exposição
eu gostaria que quem está ouvindo prestasse bastante atenção. Eu falei sobre identidade aqui agora, né? Cada um tem a identidade, né? A Marisa tem a identidade dela. Ninguém vai ser igual a você, ninguém vai poder fazer. Por mais que faça o clone, que eles façam o clone, tá ok? Não vai ser a Marisa, tá ok? A Marisa tem uma identidade. Quando a Marisa se encontra com a mãe, você forma uma imagem com a sua mãe. Quando você encontra com o seu pai, você forma uma imagem com o seu pai. Quando você encontra com o seu namorado, com o seu marido, com seus amigos, com cada pessoa com quem você encontra, forma a imagem de vocês. A imagem é nossa. A identidade é da primeira pessoa do plural. E a imagem é da primeira pessoa do singular. E a imagem é da primeira pessoa do plural. Aí então você tem lá toda uma forma judaica cristã que diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fazemos uma imagem e semelhança de Deus, divino. Ok? Então, a imagem não é sua. A sua é identidade. E você tem uma imagem com cada pessoa. E essa imagem, ela tem algo bom, algo ruim. Você fala assim, eu não gostei. Ah, eu gostei. Ah, eu me dei bem. Ah, eu me sinto bem ao lado dele. O que você se sente bem? A imagem de vocês. A identidade de um e com o outro, quando se une, é uma coisa boa. Quando você está ao lado do outro, que você não se sente bem, não é que você... É a imagem de vocês que não é boa. Então, a imagem é uma coisa muito importante ao homem, ao ponto de ele influenciar plantas, ao ponto de ele influenciar animais. A gente consegue domesticar as coisas da natureza com o tempo. Porque essa identidade nossa é tão forte e a imagem que a gente reflete com o outro é capaz de adestrar as pessoas. A partir do momento que eu perco a imagem, que é o nós humano, eu vou para a imaginação, para o imaginário. E a inteligência artificial e tudo que nós temos aí de tecnologia não forma imagem para a gente. Nos mostra uma imaginação. Aí você imagina que está no Alasca, você imagina que está no Havaí, você imagina que você entrou numa caverna, tá ok? É tudo imaginário. Não que essa é uma forma em que a sua identidade refletiu sobre a natureza e formou essa imagem contemplativa. Essa imagem que você tem de contemplar a natureza. E ela vir a você e abastecer a sua identidade. A inteligência artificial, por isso que é artificial, a primeira coisa é ela quebrar esse elo humano que ele tem com o outro que forma imagem. Você deixa de ter imagem para você ter uma imaginação. E você vai ser fruto da imaginação. E não conciliar a sua identidade com a imagem, que é real, que tem sentimentos, emoções, tem honra, tem dignidade, né? Então, isso vai ser quebrado do humano, não a sua identidade. Vai ser quebrado os relacionamentos. Aqui eu coloquei lá, o casamento. Esse casamento, ele vai deixar de existir. A gente vai viver por acaso na nossa vida e o caso que os poderosos querem viver, porque eles não sabem fazer casamento. Eles vão dar um caso para eles viverem e vão deixar que a gente viva por acaso. Vão destruir a nossa imagem, não a nossa identidade. Eu consegui deixar mais claro isso, Marisa? Aproximou e ressoou comigo, e eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque eu acho que é isso que está me religando e está me permitindo ficar presente dentro de toda essa sopa. Tá? E ressoou, bateu aqui, eu entendi. Viver na natureza humana. Na natureza humana. Ok? A natureza humana é na dualidade.
triste e alegre, choro, riso, noite e dia, sono e despertar, fome e saciar a fome. A gente vive no dualismo. Tanto é que a maior dificuldade nossa é nós falarmos sobre amor e saúde. Pois o amor e a saúde é a essência que o homem teria que viver sem a dualidade. Sem a dualidade, eu tenho amor e saúde. Com a dualidade, eu vou amar. Eu vou ser saudável. Eu não consigo chegar na essência do amor e nem tampouco na essência da saúde. Eu vou ter uma vida saudável e uma vida amorosa. Que eu vou viver dentro da esfera do amar e dentro da esfera daquilo que é mais saudável a mim e a com quem eu convivo. Agora, se você buscar um conceito de amor e um conceito de saúde, ninguém consegue conceituar isso. Mas há todo um conceito que concilia a todos de falar sobre amar, verbo, tá ok? E coisas saudáveis, né? Que vão ser colocadas. Você tem conceito sobre isso. Agora, o conceito de saúde e o conceito de amor, ninguém consegue dar. Porque amor e saúde não conseguem viver no dualismo. E nós hoje vivemos no dualismo. Então, essa coisa de a gente no dualismo formar a imagem é coisa nossa. Se é bom ou ruim, é gostoso, é mal, né? É bem dualista. E não uma coisa que a gente vem entender numa essência total humana ligada ao universo. A gente ficou muito diversificado ao ponto de a gente não compreender mais o que tem no universo. E também o universo já não consegue. Então, o homem vem com uma máquina para acabar de destruir isso em nós. Isso é a perspectiva que eu tenho como humano diante dos acontecimentos que nós carregamos no dia a dia. Nós vamos fechar nesse momento a palestra e quero lembrar, primeiro agradecer quem ficou até agora conosco, vou ler ainda alguns comentários para o Arnaud, e lembrar a todos que na terça-feira do dia 6 de outubro vamos ter a segunda parte dessa trilogia e traremos então as indicações desses materiais de estudo que o Arnaud citou e alguns outros mais sobre esses temas abordados hoje. Então, caso tenham dúvidas, podem também enviar por e-mail para ele, entrar em contato ou guardar para conversarmos no próximo encontro. O Marcos Rabelo agradeceu, disse que é sempre um prazer enorme escutar você e para nós aproveitarmos essa oportunidade ímpar, que ele é paciente desde 2005 e a cada conversa um mundo de conhecimento. Envio um grande abraço a você. O Marco é um grande amigo, ele mora lá em Santa Catarina, em Joinville, é um dos grandes professores da Universidade Federal de Engenharia Mecânica. Falou, Marcão, um prazer enorme sempre ouvir e te ver. E eu gostei da colocação da Thalita, é que nós temos que realmente driblar a tecnologia. Bem colocada, Thalita. Gostei da sua colocação. É isso aí, Jô. Também é maravilhoso ver aqui o seu rostinho, os seus comentários, apesar que eu ainda não tenho um controle enorme de todas essas coisas, mas eu fico contente aí, viu, Jô? A Jô trabalha em RH, é uma pessoa maravilhosa, amo muito ela, tenho um carinho enorme por ela e pela mãe, a quem eu cuido há muitos anos. Um beijão a você, Jô. Tem outros comentários da Milene, de o mundo sempre se ocupa com o desnecessário pelo ego e não pelo necessário como... Por exemplo, a atual situação do Covid. Se tem ferramentas para desenvolver tecnologias complexas, como não tem para lidar com o combate à fome e pobreza, por exemplo. Ditadura mesmo. É isso aí, viu, Milene?
Isso é imagem. O que você está falando é quando a gente forma imagem com os outros. E não uma forma tecnológica ou uma forma imaginária, ilusória, mentirosa que os homens colocam para a gente ter mais imagem um para com o outro. Bem colocado. Vários outros comentários, é isso mesmo, top, correto, professor. A Thalita também disse que fizemos nossa relação com a tecnologia, ou filtremos. É o que eu coloquei. Foi o que você disse. Que a gente filtrar mesmo. Parabéns. Ela. O Marcos é um viver um dia de cada vez, presente no... A Marisa, isso, eu estou de longe aqui. Isso, certinho. Parabéns. Lembra do Falou Avatar. do Avatar, é isso mesmo. É um outro filme que podemos assistir. É aquilo que a Marisa estava... Marisa, o que tecnologia e o que é viver humano. Ali, um conflito correto, coerente. O cultivar e a preservar a natureza, como cuidar da humanidade. Mostra isso muito para a gente. A tecnologia falando com os dois. A Luciana já deixou um abraço para você com carinho, diz que o ama e que foi uma... Maravilha. A Marisa reverencia sua sabedoria. O Gustavo já enviou um e-mail e agradece, diz que foi incrível. Beleza, cara. E várias mensagens de gratidão e agradecimento aqui. Eu também. Para mim é uma satisfação mesmo poder compartilhar e a gente viver essa boa, que é do só o humano consegue formar imagem, mas ninguém consegue. E essa imagem tem que ser boa, agradável a todos.